Papo de Mãe que Ora. E hoje eu vou ficar de boca fechada. Vocês também? Fica tudo quietinha, pelo menos 5 minutos aqui antes de começar o programa com vocês. Eu vou falar, gente, porque senão vai todo mundo dormir aí, né? Desligar a televisão. A gente consegue, nós somos barulhentas. O tema do programa hoje é a cura pelo silêncio. Mas antes de falar da cura pelo silêncio, nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios 17, 28, mesmo o insensato, quando se cala, passa por sábio, e aquele que cerra os lábios por prudente. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, porque às vezes a gente abre a boca e perde a oportunidade de ficar calado. Diante de uma situação, eu tenho aprendido isso. Às vezes, a gente perde a razão, né? Alguém te faz alguma coisa, a pessoa está errada, mas você fala no momento errado e acaba perdendo a razão. Então, nós conversamos entre nós aqui e escolhemos alguns tipos de silêncio. Por exemplo, Camila vai começar falando para a gente do silêncio obrigatório. Pois é, eu acho que a gente está vivendo nessa geração que a gente está, dos nossos filhos e a nossa, né, vigente, um silêncio que a gente até brinca, a gente foi entubado, né, porque eu acho que a gente está oprimido. Tanta coisa a gente não pode falar, porque hoje tudo é ilegal, é imoral, ofende, dá processo. Então, é lógico que isso é muito diferente da gente sair ofendendo as pessoas, né, sendo deselegante, sendo agressivo, não é isso. Só que tem valores, tem raciocínios que estão até dentro do nosso direito de opinar, de falar, que a gente não fala. E não estou falando isso longe, né, não é falando na rua, dentro de casa. Muitas vezes a gente não pode falar nada com os nossos filhos, porque eles foram criados, a educação agora está assim. Não, mãe, você é preconceituosa, não posso dar uma opinião, que tudo eu sou preconceituosa. Então a gente está sendo mesmo, às vezes, oprimidas como mães dentro da nossa casa e vivendo uma situação de a gente estar meio refém disso. Aí, tia, você começou falando de cura, né? Mas isso aí está causando o quê? Está causando uma doença. Nós estamos ficando ansiosas, nós mães, com essa inversão aí, que a gente não pode se manifestar, né? Temos que fazer um silêncio obrigatório. Muitas vezes acabamos sendo coniventes com situações que a gente não concorda e estamos adoecendo. E uma geração doente, né? Que nada pode, que quer nos calar a qualquer custo. E uma outra doença que tem nessa sociedade, a partir desse silêncio imposto, é que a gente perde a diversidade. Porque quando você está num lugar onde as pessoas falam coisas diferentes, eu posso não concordar. Mas pelo menos eu enxergo o outro lado, né? Eu aprendi que às vezes ficar em cima do muro é bom, porque você enxerga os dois lados, não pode ficar o tempo todo. Mas de vez em quando você subir e falar, deixa eu ver o que o outro pensa e o outro pensa, até para tirar a sua opinião. Isso é sabedoria, né? Não é isso? E o que acontece no silêncio opressor? Eu sou obrigada a entubar um novo modelo de pensar que não aceita contradições. E o mundo é contraditório. E é na contradição que a gente cresce. Então, acaba imbecilizando as pessoas e perdendo a capacidade de pensar. Mas tem um outro silêncio também, que é o silêncio da omissão. É verdade. Então, pegando esse gancho aí da Camila, tia, como que hoje a gente olha, eu até veio uma frase aqui na minha cabeça, a ousadia dos maus se deve ao silêncio dos bons. Olha, então, muitas vezes o silêncio é prejudicial. Nós estamos sendo omissos e, às vezes, por medo ou por não querer enfrentar ali uma discussão, né? Por isso que o mundo nos dita as regras que são contra os nossos valores, os nossos princípios. Então, comodismo, né? Comodismo, isso está errado, né? Então, assim, tem determinados pontos que a gente, que o silêncio, não pode, a gente não pode silenciar. Né? Nós temos aí que defender as verdades dos nossos valores, a nossa fé, né? Nós estamos aqui num programa católico, né? As verdades da família. Então, isso aí a gente tem que enfrentar.
Não podemos nos silenciar nesses pontos. Isso é uma faca de dois gumes. Eu falo, tanto faz. Eu tenho uma antipatia dessa resposta, tanto faz. Até minhas meninas, você quer isso ou aquilo? Tanto faz. Tanto faz. Eu luto contra o tanto faz. Imagina, o que você acha de Deus? Tanto faz. E tem muita gente que é assim, porque não quer se comprometer nem com a fé. E as coisas más que a gente vê aí, eles não se silenciam, né? Sim, e isso, Cris, é interessante que eu participei de uma reunião e eram 1000 pessoas. E a gente percebeu o quanto o silêncio dos bons, partindo do princípio que eu estava no time bom, né, que também é uma coisa a ser discutida, mas é interessante porque era meia dúzia. E essa meia dúzia militava tanto e a gente nesse assim, não vou brigar, não vou botar minha cara para bater, não é isso? Não quero entrar em conflito. Estou cansada para ficar discutindo isso. É engraçado, foi uma semana o curso. No final, eu me dei conta que eu tinha engordado de tanto comer amendoim, porque quando você não fala, você põe para dentro. E não pode ser uma coisa grande, porque você foi online, né? Então, aquela questão de mastigar, porque aquilo que você não fala por opressão ou por omissão, você acaba trazendo para dentro de você. Mas o omisso não sofre sempre não, tia. Não sei, Camila, porque eu tenho dúvida. O omisso que não tem opinião, ele até não sofre, mas o omisso que não fala para não entrar em conflito, eu acho que ele sofre. Porque eu acho que é muito do comodismo isso. Às vezes é mais fácil fazer vista grossa, não estou vendo, né? Agora o silêncio oprimido é dolorido demais. Agora vamos falar de um silêncio bom? Eu acho que sofre sim, estou olhando para dentro de mim agora. Eu tenho às vezes falado assim, não vou brigar não, porque as pessoas não brigam, deixa para mim brigar. Também não vou brigar, é omissão, você concorda? Mas dentro de mim, eu brinco, arrumei uma gastrite. Mas depende, se é assunto que está diretamente relacionado com você, se é uma coisa com seu filho, né? E agora, vamos supor, eu não... vou dar uma opinião sobre uma coisa que não me compromete diretamente, nem compromete o mundo, a sociedade, mas que eu vou me comprometer à toa. Aí até sabedoria, um silêncio, nem tudo você tem que se envolver. Né? É verdade também. Né? Nem tudo você tem que se envolver. Né? Não precisa se manifestar em tudo, mas aí às vezes tem aquelas omissões que você fala assim, não, nisso determinado não vou, às vezes por comodidade, vou me comprometer com outra coisa, eu não vou sofrer, vou sair de boa. Agora vamos falar de um silêncio bom. Agora eu tô do outro lado do omisso, eu sofro, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não se posiciona, a gente acaba ficando ou como o dono da verdade, porque o outro não tem contraponto, não é isso? Porque o contraponto é fundamental numa relação. Mas eu quero falar de um silêncio bom, mãe. O silêncio espiritual, né? E eu lembro que minha avó falava para mim sempre uma coisa, o silêncio é de ouro. E eu aprendi com ela, que era totalmente espiritual. E a palavra é de prata. Exatamente. Por quê? Porque ela falava essa parte do silêncio espiritual, ele te traz o quê? A paz. Essa coisa da gente da omissão, quando você tem um silêncio espiritual, que você entra para fazer uma oração, fazer o silêncio, para escutar a Deus, escutar a voz, escutar até a tua voz interna sobre aquele assunto, porque a gente fala tanto, que a gente nem escuta muitas vezes o que a gente está falando, né? E essa sociedade, tia, Camila, a gente está tendo uma sociedade que ela está falando tanto que ela não sabe nem o que ela está falando. A juventude fala tanto que você pergunta, mas o que é isso? Não sei, é moda, tá na vibe, elas estão falando. Então essa coisa a gente fazer uma retrospecção para dentro da gente, entrar dentro da gente, da nossa caixinha, da nossa caverna, numa hora de uma briga, numa hora de uma discussão, silenciar, no momento certo falar. Acho que a gente não tem que se calar, de jeito nenhum, principalmente mãe, né? A gente que está no movimento de mãe, nessa parte espiritual, a gente não pode se calar, mas tem um jeito de falar. E para a gente conseguir esse jeito de falar, nós temos que exclamar o Espírito Santo, tia. Para que a gente possa falar com sabedoria e atingir o nosso objetivo. Então esse silêncio espiritual foi engraçado uma vez que eu estava com a Patrícia, minha irmã, em São Paulo, e ela falou assim, Aline, você quer ver como é difícil? Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Estava falando de você aprender a fazer silêncio para você introjetar na oração. Gente, como é difícil, como a gente é barulhenta. Não passa. Como o mundo é barulhento, você quer ligar um rádio, você quer ligar uma televisão, é difícil a gente conseguir silenciar a gente mesmo, né? Silenciar a pessoa.
Mas o silêncio espiritual consegue trazer isso para a gente, tia. Então, dentro do silêncio espiritual, tem duas coisas que são importantes, né? A primeira é entrar para dentro de si, que a Aline falou. Então, silenciar para se conhecer, por isso que é chamado de um silêncio bom, porque a gente tem pontos que são sombras e que precisam de vir à tona. E tem também o silêncio de oferta, quando eu digo o seguinte: com meu marido eu vou silenciar para que ele também possa escutar a voz dele. Não é isso? É uma forma de oferta. Ou eu vou silenciar para evitar conflitos desnecessários, diferente do conflito de opressão. Então, dentro disso, a gente volta aqui. Por quê? Porque muitas vezes o mundo é barulhento, mas ao mesmo tempo o mundo quer calar a voz individual. E nós, como cristãos, muitas vezes estamos sendo calados. E esse é o silêncio dos covardes, que é um outro tipo de silêncio. E também tem outro silêncio aqui que me ocorreu agora, que é o silêncio do desprezo, que é muito ruim. E eu já vi muita gente confundindo as coisas. Às vezes a pessoa está desprezando, não está... ou está fazendo pouco caso até de alguém falar assim: eu estou no silêncio de Maria. Ai, quero morrer quando eu ouço. Porque o silêncio de Maria é tão maravilhoso, que é exatamente esse silêncio espiritual. É o contrário disso, é o silêncio do amor, né? Porque tem silêncio que ele fere mais do que duras palavras, né? Você falou agora, né, Camila? E me lembrei do silêncio do desamor. Eu brinco com vocês muito isso, que eu falo: enquanto eu estou brigando, tá tudo bem. Por quê? Porque eu estou lutando pelo outro. Quando eu desisto, eu faço silêncio. E falando, para mim, é o silêncio do desamor. Porque quando você não vai lutar pelo outro, imagina o silêncio do desamor para um filho, o silêncio do desamor num casamento, o silêncio do desamor no ambiente de trabalho. Alguém lembra de mais algum tipo de silêncio? Não, mas eu acho que, novamente, a gente volta no equilíbrio, né? E que tudo tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então, que a gente sempre tente fazer bom uso, né, de todas essas armas que a gente tem, o silêncio, a palavra, que tudo pode ser veneno ou pode ser antídoto na vida da gente. Verdade. E eu gostaria de repetir a palavra pegando do versículo 27, quem modera a palavra possui o conhecimento. É prudente que mantém a calma. Mesmo insensato, quando se cala, passa por sábio, e aquele que cerra os lábios por prudente. E é em cima disso que eu gostaria de fazer a nossa oração. Fecha mesmo seus olhos e peça ao Senhor a graça de dar-nos a moderação da palavra, para que nós possamos ter palavras de profecias, palavras de conhecimento e não palavras vazias. Dai-me, Senhor, o dom da prudência, para que eu possa manter a calma, mesmo nos momentos difíceis. Sabe, Senhor, muitas vezes eu sou insensata. Por isso, coloca um fechiclé na minha boca, não para que eu possa passar por sábia, mas para que eu aprenda a ser sábia. Que eu possa mesmo cerrar os meus lábios e trazer para a minha vida e para a vida dos que estão ao meu redor a prudência para a minha vida. Amém? Amém. Tchau para você. Beijo. Até a próxima.